questão tríplice fronteira, Foz, Paraguai e Argentina, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas uma vez uma pessoa fez um vídeo com um celular aqui em Foz de uma van que vinha do Paraguai com 10 ou 20 pessoas, não sei quanto, que parava no sinaleiro ali da JK, descia essa galera toda para poder pedir esmola. É tipo uma quadrilha, cara. Crianças. Era uma formação de quadrilha aquilo ali. Muitas crianças de colo que são dopadas. Você pode observar, você passa aí, elas estão sempre dormindo, não estão? Sim. Que são dopadas para servirem de instrumento de captação de esmola. Nessa circunstância, tipo assim, né? Porque esse vídeo amador, ele deu uma repercussão gigante na questão da conscientização das pessoas que fazem a doação ali, a esmola, né? Para não entregarem mais, porque aquilo ali é uma formação de quadrilha, né? Porque vem pessoas de van Paraguai, tipo assim, no vídeo, se eu não me engano, foi visível que as pessoas pegavam a esmola e entregavam para o dono da van. Sim. É um trabalho, não sei se... É uma exploração. É uma exploração, né? Então, assim, por ser até não sei se isso cabe dentro desse contexto que a gente tá falando. Sim, a gente chama inclusive isso de exploração para mendicância. Cabe dentro da servidão. Né? Na legislação. Você chegou a ver esse vídeo? Cabe dentro da servidão. Na minha pesquisa, eu tive conversando, inclusive, com membros do próprio Conselho Tutelar, e essa é uma circunstância que é extremo, que tem a sua complexidade também em função da nossa condição limítrofe, de fronteira. Porque essas crianças, elas são trazidas, e não são nem de Cidade do Leste, são de Hernandárias, dos municípios mais vizinhos aqui a Cidade do Leste, e que são trazidas para cá, são exploradas, e o que se pode fazer? Às vezes, quando eles percebem a aproximação, eles já são treinados, os bichinhos, né? Os menininhos já são, né? Eles fogem, né? Mas o que se pode fazer se elas não são cidadãs brasileiras? Deportar? Tá, leva até a ponte. E aí, no dia seguinte, elas podem estar de volta. Então, são situações complexas. E não são só paraguaias. A gente tem crianças argentinas também que estão nessa condição. Eu já ouvi dizer que a maioria dessas pessoas indígenas, vou usar esse termo, não sei como que fala agora, mas que tem aqui em Foz do Iguaçu, que sai de casa em casa, já vem mais da Argentina do que do Paraguai, né? Tem bastante. Pelo menos essa foi a informação que eu recebi lá. E aí é desafiador também, né? É muito desafiador. E aí tem toda uma questão de atuações bilaterais, trilaterais no nosso caso, né? Nós somos uma fronteira tríplice, enfim. Não é? E aí tem uma outra circunstância da questão legal em relação ao tráfico, que é aquilo que é crime no Brasil é contravenção no Paraguai, não é? Então as legislações, elas não são... Não se conversam, alinhadas, né? Não são muitas vezes, enfim, né? Então tem tudo isso. Então são circunstâncias, né, as quais que fazem com que realmente, né, o nosso espaço geográfico aqui, ele acaba se tornando um pouco mais vulnerável. E eu às vezes sou muito criticada até por colegas dentro da academia por conta disso. Né? Você quer puxar os holofotes, falar, né, que a fronteira é isso, é aquilo, só para criar um risco e tal. Não, gente, eu acho assim, eu gosto demais e a gente não está dizendo que a fronteira só tem isso. Não, né? Não tem. Tem várias outras coisas bacanas, mas tem isso também. Não adianta a gente fechar os olhos, né? Então é importante olhar, e a ideia de fazer o doutorado e a pesquisa é justamente isso, tentar, vamos dizer assim, identificar. Porque hoje nós não temos registros praticamente de tráfico de pessoas aqui em Foz. A gente sabe por estudos que já foram feitos, inclusive estudos feitos pelo Ministério da Justiça já há bastante tempo, já há pelo menos uma década, quando foi realizada a primeira pesquisa sobre o tráfico de pessoas nas fronteiras, estudos realizados, o relatório global da ONU, e que é feito em todos os países e tal, reunindo dados e tal, aponta uma série de circunstâncias em Foz do Iguaçu. Então não dá pra gente dizer que não tem.
Mas a gente precisa de mais elementos, nós precisamos identificar melhor, até para poder pensar em políticas públicas mais específicas, né? Para poder cobrar, para poder, né? E agora a gente está num momento onde o Ministério da Justiça está elaborando o 4º plano. A gente tivemos 3 planos desde a ratificação do Protocolo de Palermo, e agora a gente está no momento de pensar em ações, né? Então, a gente está voltado com foco um pouco para isso também. Legal. Qual foram essas situações identificadas aqui na fronteira? A gente tem situações de exploração sexual, situações de exploração laboral, e situações não é só de paraguaios que vêm para cá, é de brasileiros que são explorados também no Paraguai. E são explorados, e aí quando de alguma forma eles são mantidos, né, por muito tempo, quando tem uma doença, quando há uma doença incapacitadora, eles estão trazidos para cá e largados. E aí, porque o meu trabalho é conversar, pesquisar o sistema de assistência social, de assistência às vítimas, né? E aí, é porque nós temos um sistema de assistência social e de saúde, felizmente, uma das coisas boas do Brasil, muito mais completo, não é? Aí essas pessoas, quando elas não servem mais dentro dos propósitos da exploração, elas são trazidas e largadas, jogadas, muitas vezes idosas, etc. Assim. A gente tem situações nesse sentido. Você acredita que, a gente também tem visto, eu estava conversando com minha esposa esses dias, não sei se isso tem alguma ligação com o tema, mas é observado também que tem uma grande quantidade hoje em Foz do Iguaçu, que não tinha muito tempo atrás, que é de pessoas vivendo em situação de rua. Uhum. Tem alguma ligação, essas pessoas de hoje, que estão vivendo nessa situação de rua, com esse tema que você falou, das pessoas? Não necessariamente. Não necessariamente. É muito importante até a gente não, vamos dizer assim, criar aí uma condição de preconceito, né? Vamos pensar que a pessoa que ela tá ali, ela tá mais vulnerável, tá certo? Mas não tem uma relação direta necessariamente. E essa condição que você fala aí, que a gente vê em Foz, de fato, ela acontece e ela se tornou muito mais perceptível com a pandemia, né? A gente não tinha essa condição antes da pandemia, isso ficou muito claro, né? As pessoas perderam as suas fontes de renda, perderam a sua possibilidade de gerar renda, né? De ter um trabalho digno. Muitas delas acabam indo para a rua. E aí tem toda uma situação aí, né? A gente está falando, por exemplo, da questão da mendicância, da exploração para mendicância, né? O que não invalida, essa questão de dar ou não dar esmola, né? A gente não vai entrar nesse mérito. Não. Mas o que não invalida o fato de terem pessoas que estão na rua pedindo por uma necessidade, entende? Então também tem essa circunstância. Nem tudo é tudo. Que eu falava hoje de manhã para minha colega que eu fui conversar, jornalista. Nem tudo é tudo. Nem tudo, por exemplo, você trouxe aí a circunstância do que é folclore, né? Que pode ser folclore. O cara tal, que rapta a criança. Ok. Às vezes é folclore. Mas tem circunstâncias que elas são folclóricas. Você pensa assim, nossa, como que isso acontece? Não é? É a mesma coisa, eu comparo muito com a fake news. Não tem gente que, né? Você tem que, na verdade, tentar ter a maior lucidez, critério para poder definir e ver realmente, separar aquilo que é real daquilo que não é. Mas tem muitas circunstâncias que você pensa que são irreais e que ocorrem. O tráfico de pessoas hoje ele está aí para nos mostrar isso. Eu citei nessa situação porque acho que você falou assim que tipo as pessoas, digamos, com um exemplo, né, vêm do Paraguai para cá já com uma situação de saúde debilitada, daí fica aqui, daí são abandonados. É por isso que eu fiz essa ligação, que se tem alguma ligação a respeito dessa quantidade de pessoas que estão morando hoje em situação de rua, que às vezes não sei se chegou a passar por essa situação. Por isso que eu fiz essa colocação. Eu não tenho, Magno, assim, um levantamento, números, eu estaria sendo leviana, né, se eu fizesse. O foco da minha pesquisa também ele não é específico nisso, né? E aí eu estou desenvolvendo a pesquisa, então eu não tenho nada ainda para apontar especificamente, né? Assim que a gente concluir, talvez a gente consiga ter algumas coisas, alguns indicativos. Já é possível, mas eu preciso, vamos dizer assim, reunir as informações, enfim, e fazer uma análise para não ser leviana de ficar apontando coisas aí que não é o que a gente quer, né? Mas que a gente sabe que tem casos e tem várias circunstâncias, isso a gente sabe, já sabe até por estudos anteriores.
A gente está tentando dimensionar um pouco melhor. Né? E aí também, como a gente fala, não é só porque é Foz do Iguaçu. Sim, mas Foz do Iguaçu, né, a tríplice fronteira, a Trifron aqui, é a fronteira de maior movimento do Brasil. Maior fluxo de pessoas, maior fluxo de mercadoria, não é? Então, tem todo um contexto aí também.